Olá, alunos! Olá, tutores! Vamos dar início aqui à nossa quarta aula de Matemática Financeira do nosso curso de Técnico em Finanças. Novamente aqui com a gente, professora Cristiane. Boa noite. Olá, alunos. Olá, tutores. Bem-vindo à nossa teleaula número 4, que nós vamos continuar trabalhando matemática financeira com vocês. Espero que vocês tenham conseguido praticar um pouquinho das atividades do livro de vocês, praticar um pouquinho das atividades que estavam propostas e vamos ver se a gente consegue resolver mais exercícios hoje. E estou esperando vocês aqui no chat comigo. Pessoal, hoje a gente vai falar, durante a nossa aula toda a gente vai falar sobre descontos, tá? Indo lá para o conteúdo da nossa teleaula, né? Então, seria descontos simples, desconto simples racional, desconto simples comercial e desconto composto, tá? A gente tem a mania, um dos objetivos, né? Compreender o conceito de descontos, identificar os principais títulos de créditos, a gente vai falar bastante disso na aula, calcular o desconto simples racional e comercial e calcular o desconto composto. Então, a nossa aula hoje, ela vai ser um pouco mais baseada, a gente vai ver um pouquinho mais alguns conceitos para depois a gente fazer alguns cálculos. As fórmulas de descontos são um pouco mais simples do que a gente estava tratando na aula anterior, tá? Então, vocês vão ver que vai ser bem mais tranquilo. Uma coisa que eu queria ressaltar para vocês, eu sempre gosto de falar isso, não tenham medo das fórmulas, tá? Porque, por exemplo, assim, no desconto comercial é uma fórmula, no desconto racional é outra fórmula. Quando isso é pedido para vocês, ou nas atividades, ou na própria prova, sempre quando a gente coloca o enunciado da questão, a gente coloca a fórmula para vocês. Então, se tem uma coisa que é fato, é que vocês não precisam decorar fórmula nenhuma, tá? O que vocês precisam é saber resolver, né? A fórmula que tá lá já para vocês, demonstrada, né? Então, vamos começar aqui começando aqui com o conceito de desconto, né? A palavra desconto não é nenhuma novidade. Entretanto, usualmente utilizamos a palavra desconto de uma forma um tanto quanto equivocada, e vocês já vão entender por quê. Uma vez que é muito comum chamarmos de descontos as promoções ou liquidações nas quais as lojas comercializam os seus produtos abaixo do preço de etiqueta, que no caso é isso aqui. Então a gente vai lá ver na loja, promoção relâmpago, 50% de desconto, a mulherada fica doida, né? Eu tenho que comprar porque tá com desconto. Isso não é o desconto que a gente está falando aqui, tá? Isso, por exemplo, assim, quando você vai numa loja, por exemplo, e você compra uma roupa, vamos colocar aqui tá demonstrando aqui um óculos, vamos colocar o exemplo do óculos, né? Você vai comprar um óculos, então você chega lá e hoje em dia, eu acho que a grande maioria, a forma de pagamento mais usada é o cartão de crédito, cartão de débito, né? A gente não vê cheque mais, quase não, a gente não vê mais, né? E dinheiro, algumas pessoas ainda trabalham muito em pagar as compras tudo no dinheiro, mas o que a gente vê mais é o cartão de débito e crédito, né? Mas quando a gente chega numa determinada loja, eu acho que já é meio assim, nosso, barganhar um desconto. Eu vou pagar em dinheiro, eu vou pagar à vista, e quanto que você vai me dar de desconto, né? Só que é por isso que a gente falou que isso é um tanto quanto equivocado. Por quê? Porque isso não é o desconto que a gente está tratando. O que seria um desconto? Por exemplo, é quando a gente tivesse tivesse fazendo uma antecipação de um título de crédito. Então, eu tenho, por exemplo, um boleto para pagar, né, uma duplicata para pagar daqui 2 meses, e eu vou pagar ela agora. Então, eu vou ter um desconto sobre esse valor. Esse desconto nada mais é do que, por exemplo, como se eles estivessem tirando os juros. A gente vê muito isso em financiamento de carro. Sabe quando a gente vai fazer financiamento de carro, daí o vendedor fala assim, nossa, mas olha só, a tua parcela é de R$600, mas se você pagar a última também, a última você vai pagar
300, você vai pagar metade do valor, né? Então, eles costumam jogar bastante isso pra gente quando a gente vai fazer quando a gente está falando de carro. Mas então, isso seria o desconto. Então, quando a gente está falando de desconto aqui, a gente não está falando desse desconto de a gente chegar numa loja, comprar à vista e ter desconto, porque o desconto ele está muito ligado ao tempo. Então, se a minha duplicata vai vencer daqui 6 meses e eu quero pagar ela hoje, então eu vou ter um desconto. Aí é o desconto que a gente vai tratar aqui hoje, tá ok? Então vamos lá. Na área de conhecimento de finanças, a palavra desconto é um nome dado a um abatimento que se faz quando, que eu falei para vocês, um título de crédito é resgatado antes do vencimento. E de maneira análoga ocorre quando se paga uma dívida antes do vencimento. Então, quando a gente tem uma dívida e a gente vai pagar ela antes do vencimento, então a gente também tem o desconto aí, ok? Olha só essa ilustração aqui, pessoal. Aqui é o vencimento, né? Aqui eu tenho o vencimento. Então, vamos supor que aqui seja de 1 mês. Então, meu vencimento está aqui 1 mês. Quando eu vou pagar ele aqui, eu vou resgatar ele aqui, eu estou antecipando isso aqui. Então, isso quer dizer que eu vou ter um desconto, né, nesse valor. De igual maneira, a gente pode falar, sabe do quê? De quando a gente tem uma aplicação. Então, se a aplicação é de 6 meses e você vai resgatar ela com 3 meses, então vai ter um desconto nesse valor. Por isso que eu já falei para vocês, quando vocês forem trabalhar com aplicação, deem bem uma olhada no prazo que vocês estão fazendo, porque a aplicação ela é vantajosa desde que vocês resgatem ela no tempo certo. Se por acaso, eu preciso do dinheiro, vou ter que contar com esse dinheiro e vocês têm que resgatar antes, vocês não sabem se vocês vão precisar resgatar antes ou não, então eu não aconselho aplicar, porque vai ter um desconto nesse valor aí e além de vocês não ganharem sobre o valor que vocês aplicaram, vocês vão estar perdendo alguma coisa, tá? Então, vamos voltar aqui à ilustração. Observe que, neste caso, há uma relação de tempo envolvida, ao contrário do que ocorre nas campanhas promocionais das lojas, em que a redução é realizada sobre o valor à vista e, portanto, o abatimento ocorre sem a relação do tempo. Então, assim, o que acontece na loja é que o desconto a gente tem dependendo da forma de pagamento. Né? Se a gente vai pagar à vista, a gente consegue o desconto. Se a gente vai pagar, por exemplo, no cartão, muitas lojas nem dão, diminuem um pouco do desconto quando até o próprio no débito, porque o lojista ele paga uma taxa do cartão quando é débito também, né? Então não tem essa relação de tempo. Ele é mais uma relação com forma de pagamento, né? Então quando tem essa relação de tempo, eu estou antecipando o resgate da minha aplicação, ou eu estou antecipando o pagamento de uma dívida. Aí sim é o desconto que a gente está falando, tá? Vamos a um conceito aqui dado pelo autor, né? Segundo Samanes, desconto é a denominação dada a um abatimento que se faz quando um título de crédito é resgatado antes do seu vencimento. É uma operação tradicional no mercado financeiro e no setor comercial, em que o portador de títulos de crédito, tais como letras de câmbio, notas promissórias, etc., pode levantar fundos em um banco, descontado o título antes da data de vencimento. Então, esse é um dos conceitos que esse autor aqui passa para a gente, tá? Podemos, então, definir que o valor descontado, ou seja, o valor atual na data do desconto, é calculado pela diferença entre o valor nominal, que seria o valor real, né, e o desconto. Então, o valor descontado é igual valor nominal menos o desconto, tá? Se eu tenho 5 mil, o valor nominal de 5 mil e um desconto de 200, então o meu valor descontado vai ser 4.800, tá? Da mesma forma que a capitalização pode ser realizada nos regimes de juros simples ou compostos, também ocorre com o uso do desconto, tá, pessoal? Que pode ser simples ou composto. Então, a gente viu aí nas aulas anteriores a capitalização simples e composta, então agora a gente vai ver aqui também desconto simples e composto, tá? O desconto simples é amplamente utilizado nas operações de curto prazo. O desconto composto é utilizado apenas
em operações de longo prazo. Então, aqui a gente já está dizendo que ele não é realizado em operações de curto prazo, ok? E os descontos, sejam eles simples ou compostos, se dividem ainda em duas outras categorias. Desconto por dentro, que é o racional, e desconto por fora, que é o bancário ou o comercial. Esses dois tipos de desconto que a gente vai ver os cálculos aí no decorrer da nossa aula, tá? Aí eu comecei a falar para vocês desde o início aqui da nossa aula, né, que desconto é uma antecipação de títulos do pagamento, no caso desses títulos de crédito. Então, vamos falar um pouquinho sobre quais seriam esses títulos de crédito. No caso, no mercado tem vários títulos, mas a gente vai citar aqui um dos mais famosos, assim, que as pessoas mais conhecem, tá? Primeiro, nota promissória. É um comprovante da aplicação de um capital com vencimento pré-determinado. É um título muito usado entre pessoas físicas, podendo ser utilizado entre pessoa física e uma pessoa jurídica também, na qual uma pessoa física se compromete a pagar uma dívida em data futura. Então, a gente vê muito, nota promissória é uma coisa muito, eu via muito isso sendo muito usado antigamente, né? Mas tem muita gente que ainda usa nota promissória. Aí aqui a gente tem a ilustração. Eu tenho certeza que todos vocês já viram isso aqui. Uma nota promissória. Então, aqui a gente tem aqui, ó, lembra quando a gente falou no conceito que era com vencimento já pré-determinado? Então, aqui a gente vai colocar a data de vencimento do título, o valor a ser pago na data do vencimento, aqui a gente coloca por extenso valor, e a gente pode até colocar o emitente, tudo, e a gente pode colocar até outras observações do que se trata essa nota promissória, tá? Então, esse seria um dos títulos de crédito. Outro título de crédito, duplicata. É um título emitido por uma pessoa jurídica contra seu cliente. Aí aqui a gente já está falando pessoa jurídica, tá? Para o qual ela vendeu mercadorias a prazo ou prestou serviços a serem pagos no futuro, segundo um contrato. Então, a pessoa jurídica, ela pode emitir essa duplicata contra a pessoa física ou contra a pessoa jurídica também. Aí vamos à ilustração aqui da duplicata. A duplicata, ela já tem bem mais informações que a nota promissória, né? A gente tem o valor, a gente tem todo o endereço da pessoa aqui, com CNPJ ou CPF, se for pessoa física. Aqui tem várias observações aqui que a gente pode colocar. E tem uma observação aqui que acho que não tem no nosso livro, mas eu coloquei aqui para vocês, porque é muito importante, tá? Duplicata é diferente de boleto, tá? Boleto bancário todo mundo já viu, todo mundo já recebeu. Quando vai comprar alguma coisa, por exemplo, alguma loja, às vezes eles dão boleto para a gente pagar, então é diferente. O boleto bancário é um mero instrumento de cobrança, não é um título de crédito, tá? Duplicata é um título de crédito, boleto bancário não. Então vamos evitar fazer confusão aí, tá? E nós temos também letra de câmbio. É semelhante à nota promissória. Pela ilustração, vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa, a ilustração, né? Só que não é emitido pela mesma entidade, né? É um comprovante de uma aplicação de capital com vencimento pré-determinado também, porém é um título ao portador, emitido exclusivamente por uma instituição financeira. Tá? Então, a nota promissória, eu posso emitir uma nota promissória, você pode emitir uma nota promissória, mas a letra de câmbio não. Apenas instituições financeiras que podem emitir, ok? Aí aqui a gente tem a ilustração da letra de câmbio. Aí vocês podem ver que ela é bem parecida mesmo com a nota promissória, tá? Agora vamos dar início aqui a começar a falar um pouco sobre os cálculos agora, quando a gente começa a falar de descontos. Então, que fique bem claro para vocês que desconto não é aquele que a gente consegue ali no ato, na loja. Desconto é o que a gente recebe quando a gente paga uma dívida antecipadamente ou quando a gente resgata uma aplicação antecipadamente, que a gente também tem o desconto ali, tá? Então, vamos começar a falar agora sobre o desconto simples racional, tá? O desconto racional, também conhecido como desconto por dentro, incorpora os conceitos e relações básicas de juros simples,
tá? Por isso que a gente está falando aqui, ó. A gente já pode até linkar uma coisa com a outra, né? Desconto simples racional, ele é semelhante aos conceitos de juros simples. Então, aqui a gente tem valor do desconto racional, que é o nosso D aqui, o N, que é o valor nominal, que é o nosso montante, e o VR, que é o valor descontado racional. Gente, qual que é a diferença do valor do desconto pelo valor descontado, né? Então, a gente vai ver que o valor do desconto, por exemplo, assim, aquele exemplo que eu dei de 5 mil, para 5 mil reais com desconto de 200 reais, então a gente teria os 4.800, né? Então, os 200 reais seria o valor do desconto. Os 4.800 reais seria o valor descontado. Então, seria os 5 mil descontado os 200 reais. Então, o valor do desconto é os 200 reais e o valor descontado é os 4.800 reais, que no caso é o exemplo que eu dei para vocês dos 5 mil aí com desconto de 200 reais, tá? Em algumas situações, precisaremos calcular o valor do desconto, porém não teremos o valor descontado. É aí que, no caso, entraria a taxa, né? Então, aqui a gente tem o valor do desconto racional, que é o nosso VR, o N, que é o valor nominal, o montante, que eu acabei de falar para vocês, o I, que é a taxa, e o N, que é o tempo. Gente, a gente, desde o início das nossas aulas, que a gente começou a ver essas fórmulas dentro da nossa disciplina de matemática financeira, que a gente fala da letra I e da letra N, que I é a taxa e N é o tempo. Aqui vai continuar a mesma coisa. I é a taxa e N é o tempo, ok? Finalmente, nesta fórmula, é possível calcular o valor do desconto racional obtido de determinado valor nominal N, né, no caso, a uma dada taxa simples de juros e é determinado o prazo de antecipação. Então, quando a gente vai fazer esse cálculo, a gente vai seguir essa fórmula, né? A gente está falando aqui do valor do desconto, aqui a gente tem o montante, aqui a gente tem taxa e aqui a gente tem tempo. Aqui a gente tem 1 mais taxa vezes tempo. Então, só seguindo a fórmula. Como eu falei para vocês, não se preocupe em decorar a fórmula, se preocupe em saber resolver a fórmula, ok? Vamos ao primeiro exemplo aqui, dentro de desconto simples racional. Um título de 6 mil reais vai ser descontado 2 meses antes do seu vencimento. Há uma taxa de 2,1% ao mês. Determine o valor descontado. Olha lá, pessoal, a gente está perguntando o valor descontado e não o valor do desconto. Logicamente que a hora que eu descobrir um, eu vou saber o outro, mas o valor descontado, eu quero saber o valor que vai vir para mim, líquido para mim, tá? Se eu apliquei 6 mil e eu vou resgatar 2 meses antes do vencimento, a uma taxa de 2,1% ao mês, quanto que eu vou resgatar? Então, vamos ver aí. O que a gente tem? Valor nominal, 6 mil reais. Período de antecipação, que é o nosso N, 2 meses. Taxa de desconto, que é o nosso I, 2,1% ao mês. Sempre dividindo para colocar na fórmula. 2,1% é igual a 2,1 divididos por 100, que é igual a 0,021. E o valor descontado, que é o nosso VR, que a gente não sabe qual é. Então, vamos colocar na fórmula aqui. Aqui eu já puxei as informações que a gente acabou de encontrar ali, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui na fórmula. VR é igual a N sobre 1 mais taxa vezes tempo. VR eu não sei o que é, o nosso N é o 6 mil, que é o que a gente vai colocar aqui. 1 mais taxa, que é o 0,021, que está aqui, vezes tempo, que está aqui, 2 meses, que a gente coloca aqui. Então, agora é só fazer a multiplicação. 6 mil é igual, primeiro a gente faz a multiplicação aqui, 0,021 vezes 2, então vai ficar 1 mais 0,042, e agora a gente vai fazer essa soma para depois fazer a divisão. Então, vai ficar 6 mil sobre 1,042, que nada mais é que isso aqui, 1 mais 0,042. Quando a gente faz essa divisão, a gente tem o quê? Que VR
é igual a 5.758,16. Isso quer dizer que o valor descontado, ou seja, o valor atual do resgate é de 5.758,16. Isso quer dizer que se eu apliquei e eu resgatei 2 meses antes do vencimento, olha aí, pessoal, eu não ganhei dinheiro, eu perdi. Por isso, se atentem bem quando for fazer a aplicação, ok? Vamos ver outro exemplo aqui. Determine o valor do desconto racional de um título de R$5.000 disponível dentro de 60 dias a taxa de 3% ao mês. Agora eu não quero saber o valor descontado, eu quero saber o valor do desconto, ok? Então vamos lá. O valor nominal, 5.000. O problema está dando aqui para a gente essa informação. Período de antecipação, 60 dias. Só que olha aqui, pessoal, a gente está falando aqui 60 dias e aqui a gente está falando de uma taxa de 3% ao mês. Então, ou eu transformo essa taxa ao dia, ou eu transformo o tempo de dias ao mês. Fica muito mais fácil a gente transformar dias ao mês do que transformar a taxa em dias, porque senão vai ficar uma conta um pouco mais trabalhosa de fazer. Então, o que a gente vai fazer? Vai transformar 60 dias em meses, que 60 dias é igual a 2 meses, né? E a taxa de desconto, que é igual a 3% ao mês. 3, que nada mais que é igual a 3 divididos por 100, que é igual a 0,03. E o valor descontado, que é o nosso DR, não sabemos, tá? Aqui a gente tem as informações que encontramos agora. Vamos para a fórmula. DR é igual o nosso N, que é o valor nominal, que é o montante, vezes taxa, vezes tempo, sobre 1 mais taxa vezes tempo. DR é igual montante, 5.000, vezes taxa, que é 0,03, está aqui, vezes tempo. Aqui nós colocamos aqui o 2, que é 2 meses, né? Embaixo aqui a gente tem 1 mais 0,03, que é a nossa taxa, vezes 2, que é o nosso tempo. A gente repete um pouco. A única diferença é que aqui tem uma adição aqui embaixo, né? DR é igual. Quando a gente faz 5.000 vezes 0,03 vezes 2, a gente vai encontrar 300. Sobre, quando a gente faz aqui, primeira multiplicação, 0,03 vezes 2, a gente tem 0,06. Então, a gente vai ter 1 mais 0,06. Então, a gente vai ter DR igual a 300 divididos por 1,06. DR igual 283,02. Então, a gente encontrou aí o valor do desconto. Se vocês quiserem saber qual que é o valor descontado, é só pegar o valor nominal e diminuir isso aqui. Então, fica bem fácil. Por isso que eu falei que quando a gente encontra ou o valor do desconto ou o valor descontado, a gente consegue encontrar os outros depois. Se você encontra o valor do desconto, depois você encontra o valor descontado. E vice-versa, tá? Agora vamos falar do desconto simples comercial. Esse tipo de desconto, por incidir sobre o valor nominal do valor do resgate ou montante do título, proporciona maior volume de encargos financeiros efetivos nas operações. Observe que, ao contrário dos juros por dentro, que é o desconto racional, cujos encargos são calculados sobre o valor atual na modalidade por fora, segundo definição de Samanes, novamente, também chamada desconto por fora, o valor do desconto é obtido multiplicando-se o valor nominal do título pela taxa de desconto fornecida pelo banco e pelo prazo a decorrer até o vencimento do título. Esses conceitos, assim, a gente tem que passar para vocês, mas eu vou conseguir ilustrar isso bem aqui para vocês nos próximos slides, tá? Porque muitas vezes a gente, lendo isso aqui, a gente fica um pouco embaralhado e a gente não consegue entender. E agora eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar bem o que foi dito aqui nesse conceito, tá? Vamos lá, um título de R$6.000 vai ser descontado 2 meses antes do seu vencimento, a taxa de 2,1% ao mês. Determina o valor descontado. Vocês viram que a gente acabou de fazer esse exemplo no valor como desconto simples racional? Agora a gente vai fazer como desconto simples comercial e vocês vão ver que vai ter uma certa diferença, porque vai ter vai ter valores de encargos maiores aqui dentro, tá? Dentro do desconto simples comercial.
Valor nominal, 6.000, como a gente tinha visto. Período de antecipação, 2 meses, que é o que o exercício está dizendo. E a taxa de desconto, a mesma coisa, 2,1% ao mês é igual a 0,021. E o valor descontado, que é o VF, que a gente não sabe. E a fórmula que a gente vai usar no desconto simples comercial é essa aqui, gente, ó. VF é igual a N, que é o valor nominal, vezes 1 menos D vezes N, tá? Vamos lá. No caso, no D, a gente está tratando aqui de desconto, do valor do desconto, que seria o nosso I, tá, pessoal? Eu coloquei aqui como D para vocês, porque como ele está nessa fórmula assim, a gente vai manter para, no caso, quando vocês forem resolver as questões do livro de vocês, vocês não se confundirem. Então, no caso, esse D aqui, eu até coloquei para vocês, ó, o D é a taxa de desconto, que é o nosso I, tá? Que é a taxa. Então, VF vai ser igual, nossa taxa nominal, que é 6.000, vezes 1 menos o D, que é 0,021, vezes o nosso N, que é 2. Então, vamos resolver primeiro essa multiplicação. 6.000 vezes 1 menos 0,021 vezes 2, que é 0,042. VF é igual 6.000 vezes 0,958. VF é igual a 5.748. Então, esse seria o valor do nosso resgate. Se vocês forem ver depois, comparar com o exemplo do desconto simples racional que a gente fez, vocês vão ver que vai dar uma diferença de valores aí. Agora, vamos fazer o mesmo exemplo que a gente fez no simples racional, com o simples racional, vamos fazer com o simples comercial agora, no exemplo 2 aqui, que é o determinar o desconto comercial de um título de 5.000 disponível dentro de 60 dias, a taxa de 3% ao mês. Vamos ver aqui qual vai ser o valor desse desconto. A gente viu que deu 280 e alguma coisa no simples racional, né? Vamos ver quanto é que vai dar no simples comercial. Valor nominal, R$5.000. Período de antecipação, mesma coisa, 60 dias, que é igual a 2 meses, e taxa de desconto, I é igual a 3% ao mês, que é o nosso 0,03. Quanto que é o nosso DF? Não sabemos. Aí a gente vai ver qual fórmula que a gente vai usar aqui. DF é igual a valor nominal vezes taxa de desconto, vezes o N, que é o tempo, tá? Olha que fácil que é resolver essa fórmula. DF é igual valor nominal, 5.000. Quanto que é a taxa de desconto? 0,03. E o tempo? 2. Só fazer essa multiplicação, gente. 5.000 vezes 0,3 vezes 2. 0,03 vezes 2. A gente vai ter DF igual a R$300. Então, o valor do desconto foi de R$300. Então, a gente viu que o valor do desconto simples comercial, né, que é o que a gente está falando aqui, é maior que quando a gente está falando do desconto simples racional, tá? E o exemplo 3. Uma duplicata foi descontada pelo valor de R$ 1.851,85 a uma taxa de 2% ao mês, 4 meses antes de seu vencimento. Qual o seu valor nominal? Opa, eu já sei qual foi o valor descontado, eu sei qual foi o valor que voltou para mim. Mas qual foi o valor real da duplicata? Pessoal, comércio, as empresas, eles fazem muito isso. Às vezes, quando a empresa está com problema de caixa, o que eles fazem? Porque quando a gente faz uma venda, a gente emite uma duplicata para o cliente, né? Eu estou com problema de caixa, eu vou lá no banco e como se eu estivesse vendendo essa duplicata para o banco. E lógico que o banco vai cobrar por isso. Eu estou vendendo aqui uma duplicata de X valor, quanto que você me paga por ela? O banco vai cobrar uma taxa de juros e vai te devolver um valor. Isso tudo vai depender também do prazo que é o vencimento dessa duplicata, tá? Então, vamos supor que aconteceu isso aqui, ó. Esse comerciante, vamos supor, ele tinha uma duplicata, ele foi no banco, a duplicata ia vencer daqui 4 meses, né? Ele foi no banco e falou, olha, eu preciso do valor dessa duplicata agora que eu estou precisando de dinheiro no meu caixa.
E então ele resgatou R$ 1.851,85, porque o banco cobrou 2% dele, tá? Então vamos ver agora qual seria o valor real dessa duplicata. Valor nominal, que é o valor real que eu tô falando para vocês, a gente não tem. Período de antecipação, 4 meses. Taxa de desconto, que foi o que o banco cobrou desse comerciante, 2% ao mês, que é 0,02. Valor descontado, que é o nosso VF, R$ 1.851,85. Então, vamos colocar isso aqui na nossa fórmula agora, que é aquela fórmula que a gente acabou de ver ali no exemplo 1. Valor nominal é igual VF sobre 1 menos taxa de desconto vezes tempo. Valor nominal é igual, qual que é o meu VF? 1.851,85. Sobre 1 menos, qual que é a taxa de desconto? 0,02, vezes tempo, que o nosso tempo é 4 meses, tá aqui. Primeiro vamos resolver essa multiplicação, ok? Então vai ficar N é igual a 1.851,85 sobre 1 menos 0,08, que é nada mais nada menos que 0,02 vezes 4. Então a gente vai ter N é igual a 1.851,85 divididos por 0,92. Então, a gente tem um valor nominal de R$ 2.012,88. Então, o valor do título é de R$ 2.012,88. Então, para vocês entenderem, nesse exemplo que eu dei para vocês, então o comerciante chegou no banco com uma duplicata de R$ 2.012,88, chegou lá no gerente do banco e falou, essa duplicata vai vencer daqui 4 meses e eu estou precisando do dinheiro agora. O banco cobrou 2% de juros ao mês dessa duplicata dele, e deu para esse comerciante R$ 1.851,85. Então, a gente consegue fazer a operação inversa aí também, tá? Agora, isso aqui que é muito interessante, isso é que estava dentro daqueles conceitos que a gente estava falando, que eu falei para vocês que estavam um pouquinho complicadinho de entender e que a gente ia entender depois demonstrando. Taxa implícita de juros no desconto simples comercial. A gente acabou de falar do desconto simples comercial, tá? Conforme demonstrado, o desconto por fora, ao ser apurado sobre o valor nominal do resgate, no caso, do título, admite implicitamente uma taxa de juros superior àquela declarada na operação. Como assim? A gente acabou de dar um exemplo de 2%, então não era 2%? Vamos dar um exemplo aqui, gente. Suponhamos que uma duplicata no valor nominal de R$ 40 mil tenha sido descontada em um banco um mês antes do seu vencimento. A taxa de 6% ao mês, bem alta essa taxa, né? Aplicando-se o critério de desconto comercial comum nesse tipo de operações. O que nós temos aqui? Olha que interessante. Então, a gente tem aqui que a duplicata é de R$ 40 mil, tá aqui, né? A gente descontou ela um mês antes, então vamos voltar ao valor um mês antes. O banco me cobrou 6%. Quanto que é 6% de 40 mil? R$ 2.400. Então, vamos supor que o banco nos devolveu R$ 37.600, tá? Então, vamos guardar o quê? Que eu tinha 40 mil, descontei ela 6%, o banco me cobrou R$ 2.400 para descontar e me devolveu R$ 37.700. Agora eu pergunto para vocês, se eu pegar R$ 37.700 e fazer vezes 6%, eu teria meus 40 mil de volta? É isso que eu estou falando que é a taxa implícita. Agora vocês vão ver. Se eu pegar, eu estou pegando 40 mil, descontando 6%, o banco está me dando 37.600. Opa, mas se eu pegar 37.600 e colocar os 6% de volta, eu vou ter os meus 40 mil de volta? É isso que a gente vai ver aqui. Se o resgate está sendo realizado um mês antes do seu vencimento, significa que pagarei juros durante esse período de antecipação. Se o valor que efetivamente resgatei foi de 37.600, então o justo seria que os juros cobrados fossem sobre este valor, ou seja, ao final de um mês, o montante do valor presente somado ao juros seria de 40 mil reais, mas para a gente saber se isso ocorre ou não, aplica-se a equação do valor futuro em juros simples, que a gente já viu. Fn é igual a P vezes 1 mais taxa vezes tempo.
Aí a gente vai ver aqui, ó. O meu valor presente é 37.600. A minha taxa de juro é 6%. E o meu tempo é 1 mês, que foi 1 mês que eu antecipei, né? Então, a gente vai colocar isso dentro da fórmula aqui. Fn é igual, meu valor presente, que é 37.600, vezes 1 mais taxa, que é 0,06, vezes tempo, que é 1. Pessoal, é 0,06 porque a gente vai dividir 6% é igual a 6 dividido por 100, tá? Fn é igual a 37.600 vezes 1,06. Fn é igual a R$ 39.856. Então, se a gente faz a operação inversa, pega 37.600, coloca 6%, a gente não vai ter os 40 mil, tá? Porque isso significa como se fosse a taxa implícita de juros aí no juros comercial, que é o que a gente estava falando para vocês. O que isso significa? Significa que nas operações de desconto comercial, existe uma taxa implícita de juros na operação, superior à declarada na operação, para que assim produza os juros equivalentes ao desconto praticado. Então, mas qual seria essa taxa? Me falaram que era de 6%, mas eu vi que não foi de 6%. Qual seria essa taxa? A gente vai aplicar a equação da taxa de juros implícita na operação de desconto comercial, que é essa fórmula aqui. I é igual o valor do desconto, né, que é o nosso DR, sobre o valor descontado vezes tempo. Então, a gente tem que o nosso valor do desconto é 2.400, tudo dentro daquele exemplo, tá, pessoal? O nosso VR é 3.700, que é o valor descontado, né? Esse é o valor do desconto e esse é o valor descontado. E o nosso tempo, que é 1. Então, vamos colocar isso na fórmula para a gente descobrir o I. Olha que fácil de resolver essa equação, gente. DR, a gente já vai completar aqui. Nosso DR é 2.400, que é o nosso valor do desconto. O nosso VR, que é o valor descontado, é 37.600 vezes 1. Então, vai ficar nada mais, nada menos que 2.400 divididos por 37.600, porque essa multiplicação aqui vai continuar 37.600, né? Então, a gente vai ter que I é igual 0,06383. Para efeito de demonstração, a gente vai transformar isso em percentual, certo? I é igual 6,30, vamos colocar 6,38, tá? Então, a taxa do desconto ali não foi 6%, a taxa foi de 6,38% ao mês, tá? Então, por isso que eu falo, é sempre interessante a gente saber fazer esses cálculos, porque quando a gente for passar por um processo ou de aplicação ou de financiamento, aí que a gente quiser saber, a gente fala, ele está falando para mim que o valor do desconto é esse, mas na verdade quando a gente vai ver o valor, a taxa mesmo, a taxa de juros mesmo não é essa. E isso acontece bastante, tá? Isso ocorre porque no desconto racional, o valor do desconto é calculado sobre o valor atual, tá? Enquanto no desconto comercial, o mesmo cálculo se dá sobre o valor do título, valor nominal ou valor futuro, e não sobre o valor atual. Tá? Então, no caso, se a gente fizesse sobre 37.600, a gente teria o valor certo. Mas como a gente faz o desconto sobre 40 mil, que seria o valor nominal, por isso que dá essa diferença. E é aí que vai estar essa taxa implícita de juros, tá? Vamos dar um exemplo aqui agora para a gente dar uma praticada no que eu expliquei para vocês. Um título de R$6.000 vai ser descontado a taxa de 2% ao mês, um mês antes do vencimento do título. Então, aqui a gente já tem valor nominal, a taxa e o tempo. Sabendo que o valor descontado comercial foi de R$ 5.880 e o desconto de R$ 120, determine a taxa de juros implícita aí. Vamos à fórmula. O meu DR, que é o meu desconto, é igual a 120. O meu VR, que é o meu valor descontado, é igual a 5.580. E o tempo é igual a 1. Qual que é a minha taxa? Vamos usar a mesma fórmula que a gente usou agora
no exemplo anterior. Então, a gente vai ver. Qual que é o DR? 120 é o desconto. O valor descontado, que é o VR, 5.880, vezes tempo, que é vezes 1. 5.880 vezes 1 vai continuar sendo 5.580. Então, a gente vai ter que vai ser I é igual a 120 divididos por 5.580. Quando a gente faz essa divisão, a gente tem aqui 0,0204. Então, quando a gente faz isso aqui vezes 100, por quê? Porque a gente tem, quando a gente está falando de percentual, a gente tem que fazer multiplicado por 100, a gente tem que a taxa é 2,04% ao mês. Pera lá, mas ele falou que o título vai ser descontado a uma taxa de 2% ao mês. Não. A taxa real descontada foi de 2,4% ao mês. Então, é bem interessante a gente fazer esse caminho inverso aí para a gente ver qual realmente foi a taxa cobrada, tá? O desconto composto é utilizado em operações de longo prazo, como nós falamos aqui no começo da aula. E ele pode ser identificado como desconto por dentro ou racional. E o desconto por fora, similarmente ao desconto simples. Entretanto, o desconto composto por fora é raramente empregado no Brasil. Por isso, a gente não vai falar dele aqui, porque a gente não tem que ficar se baseando muito em coisas que a gente não pratica aqui dentro, não está dentro da nossa realidade, né? E o desconto composto por dentro ou racional é aquele estabelecido segundo as condições do regime de juros compostos, que a gente já estudou também. Assim, o valor descontado racional equivale ao valor presente de juros compostos, ok? Vamos a um exemplo aqui. Uma nota promissória, cujo valor nominal é de R$4.000, será resgatada 6 meses antes do vencimento. Aqui a gente já tem o N, né? A taxa de 2% ao mês. Aqui ele está me dando que a taxa é 2% ao mês. Qual será o valor líquido liberado nessa operação, sabendo-se que será utilizado o regime de desconto composto por dentro, tá? Então, esse aqui vai ser outra fórmula. Vamos aqui pegar as características aqui do nosso exemplo. O nosso valor nominal, 4.000, nosso N. Nosso tempo, 6 meses. E a nossa taxa é 0,02, que nada mais é que 2%, né? Quanto seria o valor, o VR, qual será o valor líquido liberado nessa operação? O valor líquido seria o nosso valor descontado, né? Então, essa aqui vai ser a nossa fórmula. VR é igual ao valor nominal divididos por 1 mais taxa elevado ao tempo, tá? Então, a gente vai ter aqui nesse exemplo, VR é igual, qual que é o nosso N? Aqui, 4.000. Divididos por 1 mais taxa, que taxa é 0,02, elevado ao tempo. Primeiro, nós vamos resolver isso aqui, 1 mais 0,02. Então, a gente vai ter 4.000 divididos por 1,02, elevado ao tempo, que é 6 meses. Agora, a gente vai resolver essa aqui, ok? VR é igual. Isso tudo são os princípios matemáticos, né, professora Cristiane? Essa sequência de como a gente vai resolver a questão, né? O nosso VR é igual a 4.000 divididos por 1,12616. Esse 1,12616 nada mais é que 1,02 elevado à sexta, ok? VR é igual. Quando a gente faz essa divisão aqui, a gente tem 3.551,88. Então, o valor nominal do título é de 4.000. Ele antecipou 6 meses a uma taxa de 2% ao mês. Então, o valor líquido que ele vai pegar é de R$ 3.551,88. Então, para vocês entenderem também como que funciona isso nesse exemplo que eu estava falando do comerciante no banco descontar, o banco também tem um risco, porque vamos supor aqui que eu sou comerciante e eu emiti o título para a professora, a duplicata para a professora Cristiane, e eu tive que descontar essa duplicata. O banco já me pagou a duplicata dela, só que o banco está correndo o risco dela não pagar,
né? Então, isso acontece muito. O que acontece depois, como geralmente quando o comerciante faz isso, ele tem uma conta corrente nesse banco que ele fez isso, acontece que o banco depois vai lá e vai debitar o valor integral do boleto, desculpa, da duplicata, tá? Então, querendo ou não, o banco também tem esse risco. Ah, mas e daí se o comerciante não tiver saldo em conta? Então, querendo ou não, o banco também, ele sofre o risco aí dele não conseguir ter esse valor. Por isso que a gente fala que os juros também, ele também é cobrado pelo risco que a pessoa tem de estar emprestando, porque isso nada mais esse desconto de duplicata nada mais é que um empréstimo, né? Vamos a um outro desconto aqui, um outro exemplo, de desconto composto. Uma nota promissória, cujo valor nominal é de 4.000, será resgatada 6 meses antes do vencimento, a taxa de 2% ao mês. Qual o valor do desconto nessa operação, sabendo que será utilizado o regime de juros composto por dentro? Gente, a gente acabou de fazer esse exemplo perguntando qual o valor descontado. Agora eu quero saber o valor do desconto. O nosso valor nominal é 4.000, o nosso tempo é 6 meses e a nossa taxa é 0,02, 2% ao mês. Qual é o nosso valor do desconto? Aqui a gente tem o que a gente encontrou no problema agora e essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai usar. DR, que é o valor do desconto, é igual ao valor nominal menos valor nominal divididos por 1 mais taxa elevado a tempo. Vamos colocar isso na equação. Qual que é o meu valor nominal? 4.000, tá aqui. Aí é menos, qual que é o meu valor nominal? Acabei de ver, 4.000 divididos por 1 mais taxa, que é 0,02, elevado ao tempo, que é 6. Primeiro, nós vamos resolver a adição aqui, né? Então, vai ficar 4.000 menos 4.000 divididos por 1 mais 0,02, que é igual a 1,02, elevado a 6. Então, a gente tem DR igual, quando a gente faz essa questão aqui, a gente acabou de ver esse cálculo, né, pessoal? 1,02 elevado a 6 é igual a 1,12616. Então, vai ficar 4.000 menos 4.000 divididos por 1,12616. Agora, a gente vai resolver essa divisão. DR igual a 4.000 menos 3.551,88. Aí, a gente tem que DR é igual a R$ 448,12. Então, o valor do desconto é, né, R$ 448,12. Vocês viram que no exemplo que eu passei para vocês agora, a gente encontrou os 3.551,88. Então, se a gente pegasse o valor nominal e fizesse menos esse valor, a gente já ia encontrar o valor do desconto. Mas, se no problema a gente já pede direto o valor do desconto, sem querer saber qual foi o valor líquido recebido, então a gente já pode direto fazer essa fórmula aqui. A gente não precisa fazer o primeiro passo para depois fazer outro. A gente já tem uma fórmula que já vai direto nesse ponto aqui, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, as resoluções dessa aula de hoje, os cálculos, as fórmulas dessa aula de hoje, elas foram um pouco mais simples do que as aulas anteriores. E é como eu falei e eu vou continuar falando, não temam fórmulas, tá? Porque vocês viram que retirando as informações da questão e aplicando na fórmula de maneira correta, a gente chega no resultado lá. Relembrando, né, professora Cristiane? Primeiro a gente vai fazer multiplicação, depois a gente faz subtração ou adição, para depois a gente ir resolvendo, sempre fazer as sequências ali para a gente chegar no resultado final. Se a gente faz algum passo fora da ordem lá, a gente já vai ter tudo errado, né, professora? É verdade, eu estava pensando nisso e eu ia deixar isso como dica para vocês, para se atentarem mesmo com as questões dos princípios da resolução de equações matemáticas, né? Primeiro eu tenho que resolver potência, raiz, mas eu tenho parênteses, então eu tenho que resolver primeiro aquela adição para depois resolver a potência, senão você vai ter problema. E outra questão também que eu vi que tem uma fórmula que você tem uma soma e uma multiplicação. Você tem que multiplicar primeiro para depois poder somar. Você não soma antes, porque senão também vai ter problema. É igual aquela brincadeira, né? Qual que é metade de 2 mais 2? Aí a pessoa automaticamente pensa,
Ué, metade de 2 mais 2 é 2, não é verdade? Mas não, você tem que dividir primeiro para depois somar. Então, metade de 2 mais 2 é 3. Se você colocar a equação no papel, você vai ver que não vai dar 2, vai dar 3. Então a gente tem que se atentar. A gente está falando de matemática financeira aqui, falando de juros, falando de descontos. Mas assim, os princípios matemáticos aí na hora da gente estar fazendo esses cálculos é prioridade aí, porque senão a gente não chega no resultado correto, tá? Como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje ela foi baseada exclusivamente em descontos, né? Que fique bem claro para vocês que desconto não é o desconto da loja, tá? Para vocês saberem calcular como que é feito esse desconto. Ah, eu tenho um boleto para pagar daqui 2 meses, eu quero pagar ele agora. Quanto que eu tenho para... Quanto ficaria... Vocês mesmos podem fazer esse cálculo, né? Geralmente a gente fica pedindo ajuda, mas com essas fórmulas aqui, vocês mesmos conseguem fazer esse cálculo, tá? Durante as nossas atividades a gente vai rever isso novamente, tá? E na nossa próxima aula, que vai ser a nossa aula 5, a gente vai dar continuidade aí, a gente vai falar sobre amortização, tá? Que também é um assunto muito bacana. Quando a gente quer... quando a gente está pagando, por exemplo, dando um breve aqui conceito, mas quando a gente está pagando um financiamento de um carro, por exemplo, a gente está pagando o quê? R$1.000, vamos supor que seja 800 do valor do carro mesmo e 200 de juros. Então, os 800 é o que a gente está amortizando do carro e os 800 é a única coisa que a gente está amortizando do carro. Então, tudo isso aí a gente vai ver na próxima aula. Então, eu aguardo vocês aqui, juntamente com a professora Cristiane, para a correção das nossas atividades. Muito obrigada pela atenção de todos. Olá, alunos, tutores, vamos dar início aqui à correção das nossas atividades. Uma coisa que eu queria falar para vocês, para quem tiver dúvida, principalmente como a gente tem que passar todas essas fórmulas, todos os conceitos, para quem tiver dúvida, a gente sempre fala, para quem tiver um tempinho, rever a aula depois que fica disponível para vocês. Revejam a aula para, eu fiquei com dúvida nessa fórmula, vocês conseguem rever e muitas vezes até parando a aula para vocês irem fazendo junto comigo, porque durante a aula a gente não pode fazer isso, né? Mas vocês daí conseguem rever e fazendo junto comigo, pausando a aula. Então, assim, para quem tiver disponibilidade de fazer isso, eu indico que façam, porque assim, tudo é praticar. Então, vocês começam a fazer, vocês fazem um exemplo, vocês resolvem outro exemplo, daqui a pouco vocês vão ver que não é bicho de 7 cabeças nenhum. Né? Vocês olham para a fórmula e fica assustado, não tem nada para assustar aí não. Então é assim, olhou, pegou as características do problema, colocou correto na fórmula, como a gente estava falando aqui no final da aula, seguiu os princípios matemáticos ali de maneira correta, certeza que vocês vão chegar no resultado correto, tá? Não fiquem preocupados com isso. E quem estiver sentindo bastante dificuldade, eu vou falar, revejam a aula, tentem resolver os exercícios vocês, tá? Vou dar início aqui à correção das nossas atividades, daí conforme a gente for vendo os resultados aqui, eu vou conversando com a professora Cristiane aqui para a gente ver se já tem algumas respostas que sejam iguais, tá? Eu queria aproveitar e dar uma boa noite aqui para o pessoal de Ji-Paraná, Alta Floresta, São Miguel, Plácido de Castro, Presidente Médici, Guajará-Mirim, Espigão do Oeste, Cujubim, Nova Brasilândia, Cacoal, que já recebi várias mensagens aqui. Os alunos estão atentos assistindo a aula, os alunos estão prestando muita atenção na aula. Que bom que vocês estão aproveitando o conteúdo. Essa hora da interação é boa, que se a gente pudesse, que a gente ficava batendo papo aqui, né, com vocês, que é muito bom até pra gente aqui, esse momento que a gente está tendo esse contato com vocês, essa interação com vocês, tá? Então, assim, dúvidas mandem pra gente, sugestões mandem aqui pra gente, tá?
E as respostas também, tá? Manda as respostas aqui que a gente vai conferir aqui com o que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos à primeira questão. Um título de valor nominal de R$5.000, né? O valor nominal, vencível em 1 ano, né? Está sendo liquidado 4 meses antes do seu vencimento, com uma taxa de 36% ao ano. A taxa nominal de juros corrente, né? Calcule o desconto racional desta operação. Então, aqui, do mesmo jeito que como se fosse na prova de vocês, já teria aqui a fórmula que vocês vão usar, tá? Essa fórmula aqui. E daí tem uma observação nessa questão. A gente está falando que os juros é de 36% ao ano. E a gente está falando que o título foi liquidado 4 meses antes do vencimento. Opa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa antes de dar prosseguimento aqui nos cálculos. A gente tem que transformar o 36% ao ano para a gente saber quanto seria ao mês, porque a gente resgatou 4 meses antes do vencimento, né? Se a gente tivesse resgatado 1 ano antes do vencimento, a gente manteria ali os 36% ao ano, ou 2 anos, né? Apesar que é difícil ter título para vencer tanto tempo assim. Mas, como a gente liquidou 4 meses, né? E o título era de 1 ano, isso quer dizer que a gente vai ter que transformar essa taxa anual em taxa mensal. E isso nós já vimos aí nas aulas anteriores como que a gente faz. Muito simples. Vamos ver aqui agora. O nosso valor nominal, 5.000, a nossa taxa, 36% ao ano. O que a gente vai fazer? Pegar 36% e dividir por 12, que é a quantidade de meses que a gente tem no ano. Então, a gente vai encontrar 3% ao mês. Então, 36% ao ano é igual a 3% ao mês. E 3% é igual a 3 divididos por 100, que é igual a 0,03. O nosso tempo, 4 meses. E o nosso DR, que é o valor que está perguntando, o valor do desconto, a gente não sabe. É isso que a gente está perguntando, né? Então, vamos colocar na fórmula aqui. A gente tem que DR é igual a N, que é o nosso valor nominal, 5.000. Ó, o meu N está aqui, ó. Né? Vezes taxa vezes tempo. Tá aqui, ó. Vezes taxa vezes tempo. A minha taxa é 0,03, que está aqui, e o meu tempo é 4, que está aqui. Então, vai ficar 5.000 vezes 0,03 vezes 4. Divididos pelo quê? Por 1 mais taxa vezes tempo. Aqui que a professora Cristiane falou, não se confundam aqui, que a gente tem uma adição e já uma multiplicação. Então, primeiro a gente resolve a multiplicação para depois resolver a adição, né? Então, vai ficar 1 mais taxa vezes tempo. Se a minha taxa é 0,03 e o meu tempo é 4, vai ficar 1 mais 0,03 vezes 4. Aí, a gente vai ter que 5.000 vezes 0,03 vezes 4 é igual a 600. Divididos por, primeiro, multiplicação, 0,03 vezes 4. Então, vai ficar 1 mais 0,12. Então, agora a gente vai somar, que aqui vai ficar 1,12, né? Então, vai ficar 600 divididos por 1,12. Fazendo essa divisão, a gente tem aí um desconto, um valor de desconto racional, tá? De R$ 535,71. Esse é o valor do desconto de um título de R$ 5.000 que venceria em 1 ano e que foi liquidado, né? 4 meses antes do vencimento, com uma taxa de 3% ao mês. Quando a gente divide 36% ao ano, a gente encontra 3% ao mês. Então, ele vai ter quanto de desconto se ele liquidar 4 meses antes? R$ 535,71. Temos respostas corretas? Sim, parabéns para o Jean de Paraná, que já mandou a resposta de todas as questões, já acertou a primeira. Os alunos de São Francisco do Guaporé também já mandaram a resposta. O aluno Neilton de Plácido de Castro também já mandaram a resposta correta. Parabéns. É isso aí, acertar, é tudo correto, né, professora? Tudo certo. Maravilha, é isso aí mesmo. Eu falei para vocês também que hoje as questões elas seriam um pouco mais tranquilas, assim, porque as fórmulas não são tão complexas quanto as fórmulas que a gente tratou na aula anterior, né? Então, eu sabia que hoje vocês iam tirar de letra aqui esses exercícios. Vamos à questão 2.
Determine a taxa mensal de desconto racional, olha lá, desconto racional, tá? De um título negociado 90 dias antes de seu vencimento, sendo seu valor de resgate igual a R$26 mil e valor atual na data de desconto de R$24.236,10. Então, olha aqui, pessoal, eu já tenho o meu VR, que é o meu valor do desconto, o valor descontado, né? R$24.236,10. Por que que eu falei que foi negociado 90 dias antes do vencimento e o meu N tá 3? Porque a gente está falando, né? Determina a taxa, olha aqui, ó. A gente está querendo saber a taxa mensal. Se ele quisesse saber a taxa diária, a gente ia manter 90 dias. Mas ele está querendo saber a taxa mensal. E 90 dias representa 3 meses. Por isso que o nosso N é 3 aqui, ok? E o nosso valor nominal é 26 mil. Então, assim, gente, eu tinha 26 mil, foi negociado para 3 meses antes e o valor descontado ficou 24.236,10. Quanto que foi me cobrado qual foi a taxa que foi me cobrada nesse caso? Essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai usar, tá? Então, vai ser I vezes N é igual a I vezes N, que é a nossa taxa vezes tempo, é igual ao valor nominal divididos pelo valor descontado menos 1. Então, a gente tem aqui. Quanto que é o nosso I? Não sabemos. O nosso N é 3, né? Então, vai ficar como se fosse 3I. Aqui a gente já vai transformar. 3 vezes I é igual a 3I, né? Sobre o meu valor nominal. O meu valor nominal é 26 mil. Divididos pelo meu valor descontado. É 24.236,10. Menos 1. Primeiramente, aqui, nós vamos resolver essa divisão, tá, pessoal? Então, vai ficar 3I, como eu falei para vocês, que é igual 3 vezes I, né? É igual 26 mil divididos por 24.236,10, que é 1,0728, menos 1. Então 3i é igual a 0,0728. O que a gente faz aqui? Pega o 3 que está multiplicando e passa dividindo. Então, vai ficar i é igual a 0,0728, que estava aqui, né? Divididos por 3. I é igual a 0,02426. E isso a gente tem que multiplicar por 100 para transformar em percentual. 0,2426 vezes 100 é igual a, arredondando aqui, 2,43% ao mês. Então, o nosso valor a nossa taxa, a taxa cobrada, no caso nesse desconto, se ele pagar 3 meses antes, no caso a taxa mensal foi de 2,43% ao mês. Temos algumas respostas desse? Temos. Mas eles acharam 2,42. Não tem problema. Não tem problema. Né? Eu até falei para vocês aqui, ó. O nosso resultado deu 0,02426. Aqui eu coloquei 2,43 porque eu arredondei. Mas quem colocou 2,42% ao mês está correto também. O raciocínio é esse aí mesmo, tá? Vamos à nossa questão. Tivemos bastante respostas? Bastante respostas. Então tá. Então vamos à nossa questão 3. Um título de valor nominal de R$5.000, vencível em 1 ano, está sendo liquidado 5 meses antes do seu vencimento. Sendo de 1% ao mês, no caso, né? A taxa, né? Calcule o desconto comercial. Aqui a gente já não está falando, ó, já até deixei aqui em negrito para vocês, porque mudou. Não é mais desconto racional, agora é desconto comercial. Então, o valor do nosso título é de R$5.000. O valor nominal está aqui. Nós acabamos de encontrar aqui. Vencível em 1 ano. Está sendo liquidado 5 meses antes do seu vencimento. Para a gente,
O que interessa aqui, tudo bem que o título vai vencer daqui a 1 ano, mas o que interessa aqui pra gente é quanto tempo que ele está sendo antecipado, tá, gente? Então, não vão confundir aí e colocar o nosso tempo 12 meses. O tempo é o tempo que ele está sendo antecipado, e ele está sendo antecipado 5 meses antes do seu vencimento. Então, o nosso N vai ser igual a 5. E sendo a taxa, no caso, de 1% ao mês, o nosso valor, a taxa de desconto, né? 1% é igual a 1 dividido por 100, que é igual a 0,01. Calcule o valor do desconto, né? Qual que é o valor desse desconto? Vamos descobrir aqui. Comercial, né? Essa aqui é a fórmula que a gente vai usar. DF, que é o nosso desconto, é igual a valor nominal vezes taxa de desconto vezes N. Como eu falei para vocês durante a aula, esse D aqui minúsculo é a mesma coisa que o nosso I. Taxa de desconto é a mesma coisa que a nossa taxa, que a gente sempre fala que é o nosso I, tá? Então vai ficar DF, que no caso seria o valor do desconto, é igual. Quanto que é o nosso valor nominal? Que é o nosso N? 5.000. Tá aqui. Vezes, quanto que é a nossa taxa de desconto? 0,01, tá aqui. E quanto que é o nosso tempo? Tá aqui. 5, né? É só a gente fazer essa multiplicação. Como aqui é tudo multiplicação, vocês podem pegar aí na calculadora e fazer tudo de uma vez, tá? Tudo de uma vez. Então, o nosso valor do desconto vai ser de R$250. Então, um título de valor nominal de 5.000, se liquidado 5 meses antes do vencimento, a uma taxa de 1% ao mês, vai ter um desconto de R$250, né? Então, para quem tem o dinheiro, vale a pena, né? Pagar já e ter o desconto aí para não precisar pagar o valor integral, né? Tivemos respostas? Sim, pessoal de São Francisco, pessoal de Ji-Paraná, parabéns. Pessoal de Ji-Paraná está participando bastante hoje. Tem mandado bastante respostas, estão acertando, estão de parabéns. Isso aí. Então, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui com a nossa questão 4, tá? Vamos lá. Determine a taxa mensal de desconto por fora, tá? De um título negociado 120 dias antes do seu vencimento, sendo seu valor de resgate igual a R$35.000. O valor atual na data de desconto de R$33.200. Aqui, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, ó. Aí vocês falam, meu Deus, né, tá confundindo a minha cabeça. Desconto por dentro, desconto racional, desconto comercial, desconto por fora. Por isso que eu falo, não se preocupem com essas fórmulas, porque todas elas serão dadas para vocês ou na hora de fazer o exercício ou na hora de fazer a prova. Vocês podem ver aí nas atividades que vocês receberam, na folha de atividades que vocês receberam, a gente coloca o enunciado e coloca a fórmula para vocês resolverem. Então, vocês não se preocupem em pensar assim, nossa, mas eu não sei se é essa fórmula ou não é, porque vai ter a fórmula aí correta para vocês aplicarem na questão, tá? Então, vamos lá resolver. Então, a gente tem aqui que o VF é igual a R$33.200, que nada mais é que o nosso valor descontado, né? E o nosso valor nominal é R$35.000. E ele foi negociado a 120 dias antes do vencimento. E eu já deixei até sublinhado para vocês. Eu quero saber a taxa mensal. Então, eu não quero saber 120 dias, eu quero saber quanto que é ao mês. 120 dias é a mesma coisa que 4 meses, por isso que o nosso N está 4 aqui, tá? Então, prestem muita atenção nesses detalhes, por isso que eu falo que 50% dessa resolução é vocês colocarem as informações de maneira correta aqui, para na hora de aplicar na fórmula correr tudo bem, né? Mas assim, se vocês colocarem 120 aqui no lugar no nosso N, que é o nosso tempo, já vai dar errado essa questão. Então, sempre, se está pedindo a taxa mensal, o meu tempo tem que estar ao mês, tá? Sempre se atentar a esses detalhes que fazem muita diferença, né? Então, eu quero saber a taxa, que é o meu D aqui, que é a taxa de desconto, né? Aí, eu tenho a fórmula aqui, ó, D vezes N, que é taxa de desconto vezes
tempo é igual ao valor nominal sobre o valor descontado menos 1. Quanto que é a minha taxa de desconto? Não sei. Quanto que é o meu tempo? 4. Então, vai ficar 4D. 4 vezes D é igual a 4D, né, pessoal? Vai ficar igual a 35 mil, que é o meu N que está aqui, ó. Eu coloquei ele aqui, 35 mil, sobre o meu valor descontado, que é 33.200 menos 1. Primeira coisa que eu vou fazer, resolver essa divisão. Então, vai ficar 4D é igual a 1,54 menos 1. Agora, eu vou resolver aqui. 4D é igual a 0,0542. O 4 que está multiplicando vai passar para cá, dividindo. D é igual a 0,0542 divididos por 4. Então, eu tenho que D é igual a 0,01355. Multiplicando isso por 100, para a gente saber a taxa em percentual, a gente tem 0,1355 vezes 100, que é igual a 1,35% ao mês. Então, ele estava querendo saber a taxa mensal. A gente transformou o nosso tempo em meses, né? E a gente descobriu lá, quando a gente descobre a taxa lá no final, a gente está vendo que é a taxa mensal, tá? A gente teve respostas? Sim, o pessoal de Paraná, o pessoal de São Francisco, de Plácido de Castro estão de parabéns. Que bom, tá todo mundo acertando as questões hoje, né? E eu andei dando uma alterada aí Eu tava trabalhando bastante com as questões do nosso livro de atividades, né? E eu tava percebendo que vocês estavam acertando tudo, eu tava super contente. E quando eu alterei algumas informações, eu percebi que vocês já... Então é assim, é para resolver mesmo. Hoje eu tô vendo que eles estão resolvendo mesmo porque eu alterei também alguns números aí que estavam no nosso livro de atividades. Eu gosto que vocês sigam pelo livro, porque lá também tem a explicação, tem qual é a fórmula que a gente vai usar, né? Só que assim, os números eu posso alterar. O conceito vai ser o mesmo, mas os números vão ser diferentes. Então, eu tô vendo que vocês estão resolvendo mesmo essas questões hoje, né? Vamos à questão 5. Calcule o valor atual de um título de R$40 mil, resgatado 1 ano e 6 meses antes do seu vencimento, sendo a taxa de desconto composto de 2% ao mês, né? Isso aqui é um exemplo que a gente dá, mas se a gente for falar da nossa realidade assim, é uma tristeza para quem faz isso, porque resgatar o título 1 ano e meio antes do vencimento tá querendo perder dinheiro mesmo, né? Então, assim, são exemplos que a gente dá, mas que falando assim em finanças para vocês mesmos, mas para que a gente não venha fazer isso, né? Citando uma indústria que eu trabalhei um tempo atrás, quando a indústria estava com problema de caixa, eu até citei, falei sobre isso na aula com vocês, mas a gente trabalhava bastante com essa modalidade de desconto de duplicatas, né? E assim, sempre a gente pegava essas duplicatas que estavam assim, com 30... Não adianta eu pegar duplicata, se eu quero recompor o meu caixa, não adianta eu pegar duplicata que vai vencer daqui 10 dias, porque pode ser que daqui 10 dias o meu caixa ainda não esteja bom. Então, eu tenho que tentar, pelo menos, ter uma estabilidade aí de uns 30 dias, né? Então, eu pegava o quê? Duplicata com vencimento de 30, 60 dias, mas duplicata aí que ia vencer com 6 meses, aí não dava para trabalhar, porque senão a gente deixa muito dinheiro, paga muitos juros em cima disso, né? Então, se torna inviável. Muitas vezes é até mais interessante você fazer um empréstimo a longo prazo do que trabalhar com isso aqui, né? Porque assim, quando a gente desconta a duplicata, para vocês entenderem um pouquinho mais, porque a gente tem citado bastante esse exemplo aqui nos nossos exercícios, como eu dei o exemplo da professora Cristiane, que eu fiz uma duplicata para ela me pagar daqui 30 dias, e eu fui lá no banco e descontei. A duplicata era de 5 mil, o banco me deu R$4.500. Quando ela pagar essa duplicata, o dinheiro é do banco, eu não vou ver mais esse dinheiro. Então, eu estou fazendo uma antecipação de recebíveis nesse caso, né? Quando a gente faz um empréstimo a longo prazo, a gente consegue ter um fôlego maior no nosso caixa. Por isso que eu estou falando dessa diferença. Então, mas fazer um desconto, por exemplo, de uma duplicata que vai vencer daqui 1 ano e 6 meses é totalmente inviável. Só para deixar um pouquinho mais claro isso para vocês. Aproveitar o nosso exemplo aqui, né? Mas vamos ao cálculo.
Aqui o valor do título é 40 mil, então eu já tenho aqui que o meu valor nominal é de 40 mil. Resgatado 1 ano e 6 meses antes do seu vencimento. Então vamos transformar isso em meses, tá? Mesmo porque a nossa taxa também está ao mês. Então 1 ano e 6 meses equivale a 18 meses, né? Porque um ano tem 12 meses e mais 6 meses, então a gente vai ter 18 meses aí. A nossa taxa, que é 2% ao mês, dividindo por 100, a gente tem aí 0,02. E o nosso valor, né, descontado aqui que a gente quer descobrir, que é o que a gente não sabe. A fórmula que a gente vai usar já está aqui. VR é igual, quanto que é o meu valor nominal? 40 mil, né? Tá aqui. Divididos por 1 mais taxa, que é o nosso I, a taxa é 0,02, elevado a N, que é o nosso tempo, que é 18. Primeiro, nós vamos resolver o que está, que nem a professora Cristiane falou, dentro do parênteses. Então, vai ficar VR igual a 40 mil, 1 mais 0,02 vai ser 1,02, elevado a 18. Então, isso aqui é o que a gente vai resolver agora, antes de fazer a divisão. VR igual a 40 mil divididos por 1,4282. VR igual a R$ 28.007,28. Então, pensem, o valor do título do nosso exemplo aqui era de 40 mil reais. E como você vai estar antecipando 1 ano e 6 meses, você vai pegar só 28 mil reais desse título. Isso quer dizer que já foram aí pagos, praticamente, foram 12 mil reais pagos de juros nesse exemplo que a gente deu. E aí está uma demonstração, e olha que a taxa de juros que a gente colocou aqui não é alta, porque 2%, assim, na realidade que a gente vive, que a gente se encontra hoje, 2% não é uma taxa alta. Então, só que a gente está falando o quê? Que o prazo é muito longo, então por isso que se torna inviável. Se fosse, por exemplo, se a gente estivesse antecipando 2 meses, seria viável, mas 1 ano e 6 meses se torna totalmente inviável. A taxa é baixa, mas o tempo é muito longo, tá? Então, a gente perderia aí 12 mil reais pagando de juros, tá? Então, pessoal, a gente teve respostas dessa aí? Tivemos respostas também. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é em questão das casas depois da vírgula. Eu cheguei a comentar em uma aula para a gente tentar usar de 4, 5 casas após a vírgula para o resultado ficar o mais próximo possível. Porque pode acontecer, por exemplo, eu coloquei aqui 1,4282, mas pode ser que alguém tenha colocado mais casas depois da vírgula, então vai acontecer o quê? Do resultado de vocês ter dado centavos ali de diferença. Então, isso não vai importar, tá? Mas eu sempre vou deixar, assim, esclarecido para vocês, para deixar no mínimo 4 casas, tá? 4 casas depois da vírgula. Porque se a gente arredonda muito, a diferença dá muito grande. Então, vamos estabelecer aí que fique no mínimo 4 casas depois da vírgula, para a gente não ter muita diferença nas respostas, tá? Temos algum comentário, alguma coisa durante a... Não, o pessoal participou bastante. Agora eu acabei de receber mais uma resposta correta da aluna Ângela de Cacoal. Parabéns, Ângela. O Jean, que fez todas as questões lá de Paraná, o pessoal de São Miguel, de São Francisco, o pessoal de Guajará-Mirim hoje participou pouco. Vou esperar mais a participação de vocês na próxima teleaula. Ela elogia, mas ela também puxa a orelha, né? Porque ela estava elogiando na aula passada, mas agora ela puxa a orelha. Hoje eu estou sentindo falta de Guajará, de Plácido de Castro, que participou bem menos na teleaula de hoje, sendo que o conteúdo era mais tranquilo para fazer os exercícios, né, pessoal? Tá, e uma coisa que eu queria falar para vocês, para quem estava respondendo todas as questões, para quem tá fazendo, e a professora Cristiane está aqui, ela é professora de matemática, ela vai poder confirmar isso. Matemática, gente, é prática, né? A gente tem que praticar e conforme a gente vai praticando, a gente começa a gostar. Para quem não gosta de matemática, começa a praticar para ver se não é, professor? Eu sempre digo que quem não gosta de matemática é porque não sabe, porque a gente só fala que a gente não gosta daquilo que a gente desconhece. E matemática é igual andar de bicicleta. Ninguém sai andando sem levar um tombo. Você vai errar, você tem que apagar, fazer de novo, e é assim que acontece. O que não pode é desistir, porque quando você desiste, você está sendo vencido.
E você não pode se dar por vencido, você tem que continuar até conseguir fazer os exercícios. Então, e é por isso mesmo, já pegando o gancho desse exemplo que a professora deu, do tal do andar de bicicleta, a gente tem que tentar e tem que praticar até conseguir, né? E no caso da matemática, aqui, gente, é a mesma coisa. Tentem fazer, tem um tempo livre lá, pega o caderno de atividades, pega o livro de vocês, tenta resolver as questões, né? Eu sei que vocês têm as respostas no livro, mas tenta resolver, porque vocês só têm as respostas, vocês não têm o como que é feito todo o cálculo. Então tentem fazer, cheguem nas respostas, porque vocês vão ver que não é nem um bicho de 7 cabeças, tá? Eu senti bastante dificuldade na aula passada, essa aula eu senti bem mais tranquila. A aula de amortização vai ser tranquila também, garanto isso para vocês, tá? Que é a nossa próxima aula. Tem mais algum comentário? E vale lembrar também que é muito importante vocês, assim, às vezes a gente assiste a aula e acha que eu vou pegar o exercício, vou conseguir fazer. Ótimo se conseguiu, mas se não conseguiu, volte nas teleaulas e pegue os exercícios resolvidos que tem. Os exercícios resolvidos do livro, os exercícios resolvidos da aula, porque isso vai te dar um feedback da aula que você assistiu e você vai conseguir resolver os exercícios que estão propostos no livro também. É isso aí, pessoal. Vamos praticar, então. Professora Cristiane, obrigada pela presença novamente. Obrigada, professora. Obrigada, alunos. Obrigada, tutores. Agradeço, espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula e até a nossa próxima teleaula. É isso aí, pessoal. Eu aguardo todos vocês para a nossa próxima aula.